Nós vamos para esse tempo da nossa pregação. Domingo passado, pela manhã, o pastor Davi já havia mencionado que neste domingo, nessa manhã, nós iríamos meditar. E dando continuidade, ele veio falando sobre a missão, sobre visão. E nessa manhã, portanto, iremos meditar sobre os valores que nós abraçamos como igreja. São 10 os valores, é claro que nós não vamos ter o tempo necessário para abordarmos a todos, mas eu separei apenas 6 desses valores. Eu espero que nós consigamos passar por eles essa manhã. E desses 6 valores, vou focar nessa manhã os princípios eternos que estão contidos nesses valores. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento comigo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. O texto para a nossa reflexão está baseado nos versos 42 a 47. Um texto já bem conhecido de toda a igreja. E nessa manhã nós, mais uma vez, seremos edificados por essa porção da palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Assim nos diz a Sagrada Escritura: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração e que verdadeiramente, como igreja, corpo de Cristo, sejamos todos nós edificados. Os valores que sustentam a nossa fé. Se você olhar no final do boletim, você vai encontrar todos os nossos valores, como eu mencionei, são 10. E meditando nessa passagem do livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, eu percebi que esses valores estão aqui descritos nessa passagem de uma forma tão incrível que, de fato, vale a pena a nossa reflexão nessa manhã. Após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos haviam recebido uma clara missão. E qual era a missão? Ir por todo o mundo, por todas as nações, por todos os povos, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os também a guardar os ensinamentos, os mandamentos, até a volta de Jesus. Então essa era a missão clara dada por Jesus. Mas de um lado, enquanto existia esse senso de missão e compromisso com Cristo, com o seu reino, do outro lado, havia também um enorme desafio para os discípulos de Cristo. Porque havia em seus corações temores, receios, preocupações, devido às perseguições, às ameaças que naqueles dias a igreja já começava a respirar. Ameaças que já começavam a rondar o povo de Deus. E agora os discípulos pensavam
e já sendo conhecedores de que não mais teriam a presença física, corpórea de Cristo Jesus, precisariam avançar, precisariam romper barreiras, estabelecendo o reino da paz, da justiça de Cristo. Mas precisamos recordar, isso é muito importante, que Jesus Cristo, antes dele voltar aos céus, ele havia deixado uma promessa de que ele derramaria o seu Espírito, o Paráclitos, o ajudador, o Consolador. E por isso, cheios deste Espírito Santo, os discípulos romperam, os discípulos avançaram, os discípulos se revestiram de autoridade e abraçando também valores que garantiram a eles que a missão de Cristo permanecesse viva, bem como também a fé permanecesse viva em cada coração, inclusive daqueles que viriam no tempo futuro render-se a Cristo. Os anos se passaram e agora estamos em nossa geração, esse tempo que se chama hoje, e temos um semelhante desafio, porque em um mundo cada vez mais secularizado, como nós, Igreja do Senhor, podemos manter viva essa chama, como nós, como Igreja do Senhor, podemos manter a identidade, podemos cumprir a nossa missão. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos despertando, nos convidando por meio do seu Espírito Santo. Primeira lição que nós aprendemos, e o primeiro valor que eu quero destacar, é a alegria em pertencer a Cristo. Vamos falar juntos? Alegria em pertencer a Cristo. Os versos 46 e 47 nós encontramos assim: com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Com alegria e singeleza de coração. Esses versículos mostram como a igreja, mesmo enfrentando uma cultura hostil, mesmo enfrentando oposição religiosa, a igreja, os discípulos encontraram motivos para louvar a Deus e celebrar a nova vida. Porque não são as circunstâncias que devem moldar a nossa fé. Não devemos cantar, adorar apenas quando tudo vai bem em nossa vida. Não devemos glorificar o nome de Jesus apenas quando nós percebemos a ação, as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre as nossas petições, sobre a nossa família. Precisamos, a exemplo da igreja primitiva, glorificar o nome de Cristo mesmo nas mais diversas e piores circunstâncias da nossa existência. Porque louvar a Cristo quando tudo vai bem pode ser fácil para alguns. O grande desafio é nós permanecermos a nossa fé, o nosso amor, a nossa firmeza, o nosso zelo, a nossa lealdade, a nossa compaixão nos dias da adversidade. Há irmãos na Índia que carecem, intercedem por libertação dos nossos irmãos cristãos perseguidos. Mas eu sei que mesmo em meio às perseguições e prisão, estão glorificando o nome de Jesus. Há irmãos na Nigéria que essa semana foram perseguidos, ameaçados, assassinados. Mas se você pudesse ter a oportunidade de visitar aqueles irmãos, você encontraria homens, mulheres fervorosos, porque as portas do inferno, porque a violência, porque os temores não vão parar e não vão calar a igreja do Senhor. E é por isso que, como igreja memorial, nós decidimos que a nossa alegria será constante, porque nós pertencemos a Cristo Jesus.
Nós pertencemos a Cristo Jesus. E por isso os discípulos viviam com esse senso de gratidão, com esse senso de satisfação que transcendia as dificuldades. A alegria era visível, era perceptível em ações, palavras, testemunhos. E aí Lucas registra em alegria e singeleza, e essa ideia singeleza traz para nós um princípio de integridade, de completude, de tal maneira que não havia duplicidade, não havia interesses egoístas. Eles se relacionavam com Deus e com o próximo de uma maneira completa. Vidas rendidas ao altar, alegria e singeleza de coração. Essa alegria deve ser contagiante também em nossa vida, em nossa casa, que possamos testemunhar ao mundo, às pessoas que convivem conosco, essa alegria viva da glória do Senhor que está em nós. O segundo princípio ainda que nós temos como igreja memorial, eu destaquei a excelência na adoração comunitária. Nós abraçamos esse valor, excelência na adoração comunitária. O verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui eu entendi, e nós precisamos entender essa manhã, que a adoração vai além da música, a adoração vai além do louvor. Quando nós meditamos na palavra e praticamos a palavra, testemunhando a glória de Cristo, dando glórias a Deus, nós estamos adorando. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós clamamos, damos o nosso testemunho, é um ato de adoração. Quando nós vivemos em comunhão uns com os outros, quando não há divisão, quando não há partidarismo, quando há o mesmo sentimento, nós adoramos a Deus, porque o mundo, pessoas lá fora que não conhecem, não compartilham conosco dessa mesma mentalidade de servir a Cristo, e muitas vezes o que vale é a competição, é quem chega primeiro, é quem se destaca mais. Entre nós não deve haver isso. Quem deve ser o primeiro entre nós? Quem deve ser o maior? É aquele que serve. E a igreja primitiva entendeu essa verdade. Logo após o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes, havia o sentimento de uma perseverança na doutrina, de uma perseverança nas orações, e essa perseverança na doutrina dos apóstolos, e essa perseverança nas orações, nos traz um indicativo muito precioso de uma sede e uma fome espiritual. Sabe aqueles momentos da sua vida em que você está com sede da presença de Deus? Que você está faminto pela palavra de Deus? E você não vê a hora de você chegar na sua casa, de você entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, e você meditar e ter a sua devocional. Eu sei que há momentos na sua vida que você teve essa fome, essa sede. Os discípulos estavam perseverando nessa doutrina, nas orações. Além dos novos convertidos que iam sendo acrescentados, esse ensino dos apóstolos também mantinha a fé viva daqueles que iam se aproximando desse caminho da verdade. E é maravilhoso perceber que o que eles estavam vivenciando não era apenas um evento isolado, um evento que passou, mas era algo consistente e se transformou em um estilo de vida.
porque eles perseveravam. A ideia, esse verbo perseverar, traz para nós um indicativo de uma ação, uma dedicação contínua, intensa, um compromisso persistente. A adoração se tornou prioridade no dia a dia daqueles que haviam sido resgatados pelo Senhor, porque entenderam essa mensagem. Eu fui comprado por um preço, o Senhor morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele voltará por mim. O que eu darei em troca? Eu darei a minha vida, darei a minha adoração, darei a minha oração, darei o meu louvor, darei as minhas canções, darei o meu recurso. E assim nós precisamos nessa manhã também redescobrir a centralidade da palavra, redescobrir em nossa vida, como igreja também, a centralidade da comunhão, da oração em nossa adoração, não apenas frequentando cultos, não apenas servindo em ministérios, mas como estilo de vida, adoradores espalhados por essa cidade, espalhados pelo Distrito Federal, através, quer seja por palavras, quer seja por ações, ou quem sabe até mesmo através do seu silêncio, manifestando a glória de Deus. Você está preparado, está disposto a isso? Por isso nós abraçamos também esse valor, a excelência na adoração comunitária, porque também era um valor visto de forma contínua, crescente na igreja dos primeiros dias. Um terceiro valor fala sobre a constituição e manutenção da família. A família é um projeto de Deus. E aqui no verso 46, de uma forma muito sutil, implícita, nós encontramos assim: partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Partiam o pão de casa em casa. A cultura judaica dava grande ênfase à hospitalidade. Eles tinham esse senso de receber pessoas, mesmo um desconhecido, em seu lar. Esses dias, estando em Minas Gerais, a nossa igreja também adotou alguns afegãos, um casal na verdade, com uma filhinha. E eu, meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, estávamos ali em visita naquela casa. E aquele rapaz de 21 anos, ele já chama a minha mãe e meu pai de pai e mãe. Então eu tenho um irmão agora, porque antes eram só irmãs. E eu fiz a ele uma pergunta: se você não me conhecesse, eu chegasse no seu país e você me encontrasse em determinado lugar e soubesse da minha fé em Cristo Jesus, você se aproximaria de mim? Você me daria acesso à sua vida? E ele me respondeu assim: irmão, nós temos uma cultura em nosso país. E ele disse: eu era um empresário, dono de uma agência de turismo. A minha casa de 4 andares, 200 metros quadrados por andar, com muitos quartos e suítes, porque eu amava receber pessoas em meu lar. Então certamente você seria bem recebido e bem-vindo em nossa casa. Nos dias de Cristo, aquela cultura do Oriente, eles davam grande valor à hospitalidade. E aí quando esses servos, essas pessoas aceitavam a Cristo, o que eles faziam? Além dessa cultura da hospitalidade, eles acrescentavam a essência, a presença de Cristo no lar.
E isto era transformador. Assim, o núcleo familiar, a casa não passou a ser apenas um lugar de convívio, de encontro, de hospitalidade, de recepção para os viajantes, para os andarilhos. Cada casa passou a ser um núcleo de adoração, porque agora havia um novo sentido. Porque Cristo estava reinando naquele lar, Cristo era o centro daquela família, e portanto, a partir daquele momento, a hospitalidade tinha um sentido completamente novo e diferente. Porque as pessoas que entrassem por aquela casa jamais sairiam as mesmas, seriam atingidas, impactadas com a glória e a presença de Jesus. E por isso não mais apenas no templo, porque eles perceberam que o Evangelho precisava ser compartilhado no dia a dia. Não apenas a adoração, mas o Evangelho do Senhor Jesus, os seus ensinamentos. Então, o lar se tornou uma grande oportunidade de acolher essas pessoas. E ao mesmo tempo, enquanto eles partiam o pão, como está no versículo, que pode nos remeter a uma refeição comum, mas o partir o pão também nos leva ao entendimento da celebração da ceia. Então, quando eles estavam em casa, na comunhão, partindo o pão, eles estavam adorando o nome do Senhor. Aquele lar agora pertencia ao Senhor Jesus. Isso reforça que a igreja não pode, jamais deve ser apenas um espaço físico. Um local como este maravilhoso que foi erguido pelas mãos do homem. E como Paulo já disse em Atos 17, mas Deus não habita. Quando nós entramos para cultuar, Ele se faz presente pelo seu Espírito Santo. Este lugar se torna precioso quando nós invocamos a glória de Deus, a presença de Deus. Porque nós estamos aqui, o seu Espírito habita em nós, e quando nós invocamos a presença de Deus, a atmosfera deste lugar se transforma, porque a glória de Deus se manifesta. A igreja é edificada, milagres acontecem, curas são recebidas e percebidas pela manifestação da presença de Deus. Por isso é tão importante nós pensarmos dessa constituição e da manutenção da nossa família, quando nós pensarmos que o nosso lar precisa ser um braço, uma extensão daquilo que acontece em nossa adoração coletiva. O seu lar precisa ser um lugar em que as pessoas sejam recebidas, os seus amigos, que talvez nunca entrarão, nunca pisarão num templo como esse, mas se você convida para ir à sua casa, para um café, para uma refeição, para um jantar, ele irá. E assim, em meio àquele tempo de refeição, no partir do pão, entre conversas e boas risadas, se dermos lugar a Cristo, daremos também o nosso exemplo e o nosso testemunho de fé. Lares fortalecidos pela palavra de Deus produzem igrejas saudáveis e vibrantes. Mais uma vez, lares fortalecidos pela palavra de Deus produzem igrejas saudáveis e vibrantes. O nosso lar deve ser um lugar onde Cristo é exaltado. Precisamos transformar o nosso tempo de refeição em um momento de culto também, de adoração. Eu sei que na maioria dos lares a realidade durante a semana é bem complicada esse tempo de uma refeição única com família. Talvez a agitação, você não consegue almoçar em casa, mas quem sabe em algum momento do dia ou à noite, quando todos estiverem em casa, deixo aqui o desafio de resgatarmos aquele culto no lar,
Eu sei que alguns irmãos já fazem isso, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E se por alguma razão você realizava no passado e deixou de fazer, volte a praticar isso em sua casa, em sua família, para que também o seu lar seja edificado, seja transformado pela presença do Senhor. Lares transformados e edificados pela presença de Deus. Vamos valorizar a nossa família, porque o Senhor também é o Deus da família. Quarto princípio que eu separei aqui, ação social altruísta. O versos 44 e 45, vamos ler juntos? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse altruísmo, ele surgiu em um contexto de forte desigualdade. Por que desigualdade? Você acredita que apenas se tornava convertido o mendigo, o andarilho? A desigualdade naqueles dias também começou a se tornar uma realidade, porque quando alguém de um núcleo familiar aceitava o caminho, rendia-se a Cristo, em muitas das situações aquele membro da família era excluído, sem direito algum, sem direito à herança, era retirado, exterminado do seio da família e ficava sem nada. O que a igreja dava como resposta? Em Cristo nós amamos você, em Cristo nós recebemos você, em Cristo nós vamos cuidar de você, da sua vida. A sua família te rejeitou, mas nós te recebemos. E por isso, de uma forma linda e poderosa, aqueles que iam sendo desprezados, abandonados, começaram a ser abraçados pelos discípulos do Senhor Jesus. E aí a ação social da igreja naqueles dias estava suprindo, sim, as lacunas, as necessidades, garantindo que ninguém passasse por fome dentro da comunidade de fé. Isso não é maravilhoso? Quando nós temos o conhecimento de que alguém no nosso meio está passando alguma necessidade, e eu já ouvi, já percebi várias movimentações assim no nosso meio, e nós podemos multiplicar, e nós podemos crescer essas ações dentro da nossa comunidade de fé, fora da nossa igreja, abraçando aqueles que realmente necessitam do nosso acolhimento. É a nossa função, porque assim nós estaremos refletindo e replicando a vivência dos discípulos de Cristo nos primeiros dias. E por isso é interessante que aquela generosidade da igreja primitiva, na verdade era um reflexo do amor sacrificial de Cristo. Porque eles entenderam que os seus bens, as suas posses não eram simplesmente deles. Eles entenderam que se Cristo foi capaz de deixar a sua glória, se Cristo foi capaz de deixar o seu lugar de habitação, se tornando um de nós, se humilhando, sendo obediente até a morte, morte de cruz, Ele se esvaziou, eu também vou me esvaziar. Ele a entregou, eu também quero me entregar. E assim a comunidade de fé, os cristãos começaram a experimentar generosidade, um amor na prática. E muitos estavam dispostos a sacrificar o seu conforto para suprir a necessidade do outro. É interessante quando nós vemos aqui o verso 44 que diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O verbo traz o entendimento de uma ação imperfeita, uma ação contínua, inacabada. Ou seja, Lucas não está dizendo que os membros, que os discípulos venderam tudo de uma vez. Vamos vender tudo e vamos repartir. Não é isso a ideia. A ideia traz um sentimento seguinte: chegou alguém com necessidade, o que eu tenho, o que eu posso repartir, o que eu posso vender, com senso de participação, compromisso, prudência e sabedoria de Deus. À medida que haviam necessitados, os irmãos vendiam as suas posses. Precisamos pedir ao Senhor também sabedoria, para que enquanto em nosso meio surgirem necessitados, possamos estender a mão, possamos repartir o pão, possamos abraçar, possamos acolher. Há anos atrás, em Minas Gerais, eu e Tiohane e eu voltávamos do culto da juventude, quando numa das principais avenidas da cidade, um acidente havia acontecido, e nós paramos o carro e eu rapidamente desci, e quando eu cheguei, o grupo já estava se dispersando, se desfazendo. A mulher que havia sido atropelada por uma moto, não sentiu necessidade de ser conduzida ao hospital, já estava de pé, e as pessoas foram embora. Eu e Tiohane ficamos, nos apresentamos, oramos com ela, e eu quero confessar aos irmãos que naquela noite eu e Tiohane fizemos algo que não sei se eu faria isso hoje. Eu olhei para Tiohane olhou para mim, e ela disse que ela não tinha alguém na cidade por ela, e nós chegamos à conclusão: nós vamos levar essa mulher para dentro da nossa casa hoje, e amanhã a gente pensa o que a gente faz. Colocamos ela no carro e ela foi conosco. Demos a ela um quarto, ela tomou um banho. E aí, quando ela já tinha entrado para o quarto, eu e Tiohane fomos para o nosso quarto, e a Tiohane disse: amor, nós cometemos um ato de loucura, porque nós não sabemos nada a respeito dessa mulher. Eu levantei correndo e tranquei a porta do quarto. Falei: você está certa. E até pegar no sono foi um desespero, que a gente pensou: se a mulher arromba a porta, e se a mulher aparece no nosso quarto armada, pega uma faca na cozinha. O dia amanheceu, tudo bem, tomamos um café, e na mesma semana aquela mulher foi abraçada por outras famílias da nossa igreja. Mas nós descobrimos que aquela mulher, na verdade, ela tinha surtos psicóticos, tinha alguns problemas, e ela estava de fato fora de controle. E nós pensamos, nós agimos por amor, por compaixão, mas precisamos ter também um nível de prudência e zelo. E é por isso que Lucas faz questão de registrar. Ele usa essa ideia do verbo, vendiam à medida. Precisamos ter um coração pronto a repartir, um coração generoso, mas precisamos também ter o cuidado, porque às vezes nós compramos algumas ideias, algumas informações, precisamos sim acudir, precisamos, às vezes, vai ser necessário atendermos um faminto, ele está com fome naquele momento, vamos dar o pão. Mas o Senhor também nos convida, em meio ao nosso altruísmo, termos essa sensibilidade, essa sabedoria que vem do Senhor. E somos chamados, sim, nessa geração, para demonstrarmos o amor de Cristo por meio das nossas ações, práticas generosas, autenticando a nossa fé, proclamando o Evangelho de Cristo. E quando nós fazemos isso, fazemos de forma tangível, porque as pessoas que estão ao nosso redor,
irão perceber que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor. Você está disposto a repartir? Você está disposto a ceder alguma coisa da sua vida? Eu lembro de um irmão que se colocou à disposição lá em Minas, falando: pastor, comprei uma caminhonete agora e tem muito espaço para carregar coisa atrás, para carregar os meninos das programações. Aí um dia eu precisei realmente, e ele chegou com a caminhonete na igreja, mas quando ele chegou na caminhonete na igreja, tinham 2 adolescentes lá, que estavam com o pé cheio de lama. Ele disse: pastor, assim não dá para ajudar. A oferta vai ficar para outra oportunidade. Eu fiquei pensando, de fato, de quem é essa caminhonete? Porque quando ele chegou a mim se apresentando e disse: pastor, essa caminhonete é para a obra de Deus. Será que de fato é para a obra de Deus? Às vezes nós conquistamos algumas coisas e dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade, é para o teu louvor, é para edificação, eu quero repartir. Mas quando chega o tempo em que o Senhor nos coloca numa posição de decisão, muitas vezes fechamos o nosso coração. Nessa manhã o Senhor nos convida a nos colocarmos inteiramente no altar, sem reservas, para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Quinto valor: evangelização e ação missionária. O verso 47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva estava situada em um ambiente de pluralidade religiosa e, como eu havia mencionado no início, também de perseguição. E mesmo assim, aquela comunidade, aqueles cristãos, eles não se escondiam. Eles evangelizavam com ousadia. E o que sustentava a fé? É a certeza de que eles estavam sendo movidos e direcionados pelo Espírito Santo, que já havia sido derramado, como nós lemos lá em Atos capítulo 2, no início. Eles moviam, eles proclamavam com ousadia, não com timidez, porque sabiam que estavam revestidos pelo Espírito Santo. E eles viviam com as suas convicções de que cada pessoa ao seu redor precisava ser alcançada. Ah, se nós também vivêssemos assim. Ah, se nós respirássemos esse zelo de que, pastor, as pessoas que estão no meu ambiente de trabalho, as pessoas, para os adolescentes e jovens que estão na minha escola, ou as pessoas, os colegas da universidade, eles não vão formar sem que saibam a respeito de Cristo. Eu não vou passar do meu trabalho, mesmo que eu seja despedido, mesmo que eu seja transferido para uma outra repartição ou para outro estado. Quando eu chegar naquele lugar, quem cruzar o meu caminho vai ouvir falar das boas novas da salvação. Intencionalidade. Não podemos viver a nossa vida se nós não tivermos a intencionalidade de repartir. Preocupação da evangelização, e quando nós falamos em evangelizar, os que estão perto, os que estão longe, os que estão muito longe de nós, que podemos alcançar através das nossas contribuições, da nossa oração. Mas nós não podemos nos contentar em entrarmos, sairmos desse culto, recomeçarmos a nossa semana sem termos esse pensamento em nossa mente, em nosso coração, porque nós precisamos repartir Cristo Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas eu não terei acesso? Quantas pessoas o pastor Francisco, o pastor Davi, pastor Maurício, ministro Henrique, os pastores que estão aqui, que fazem parte da nossa igreja, não terão acesso? Se você não pregar, se você não proclamar as verdades, pessoas irão perecer, pessoas irão morrer sem experimentar
o Evangelho e a transformação que só Cristo Jesus pode dar. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Precisamos ter essa disposição. E preste atenção que quando fala que acrescentava-lhes o Senhor, isso nos mostra que o crescimento, as pessoas que iam se convertendo, não era simplesmente a ação de uma estratégia humana. Porque quando nós agimos, quando nós vivemos apenas baseado nas estratégias humanas, nós vamos fracassar. Então os discípulos iam, os discípulos compartilhavam, os discípulos pregavam, e o Espírito Santo encontrava lugar para atuar. Enquanto o quê? Enquanto a igreja vivia durante a semana, enquanto a igreja no dia a dia, de casa em casa, nas experiências, estavam vivenciando o Evangelho, estavam amando, estavam repartindo, o Espírito Santo convencia os corações. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Uma ação contínua de Deus, mostrando justamente que esse crescimento da igreja acontecia pela atuação do seu Espírito. Evangelização, missões é um chamado para todos nós. Domingo passado nós fizemos aqui o comissionamento de um jovem, Daniel Granja. Outros já passaram pela memorial. Vira e mexe, nós temos um missionário dizendo: eu fui comissionado, enviado a partir daqui dessa igreja. Será que o Senhor não tem despertado e falado também ao seu coração? Talvez o seu campo não seja na Nigéria, talvez o seu campo não seja lá no leste europeu. O seu campo, talvez o Senhor tenha te convidado, despertado para que você se posicione a partir do lugar aonde você está. Eu conheço um dentista que me falou assim: pastor, todos os meus pacientes, aqueles que entraram na minha sala, no meu consultório, eles ouvirão falar de Jesus. Seja através de um versículo que eu vou entregar, seja através de uma pergunta, eu posso orar por você, de alguma forma eu vou manifestar a minha fé. É um propósito de vida. Você pode estabelecer o seu propósito, mas faça isso. Na sua semana você pode repartir, você pode orar, você pode interceder, você pode se aproximar de pessoas. Posso orar por você? Às vezes é fácil a gente convidar alguém para vir ao culto, a uma celebração, a um musical. O nosso grande desafio é a nossa vida, são as nossas experiências do lado de fora, porque se torna desafiador você convidar uma pessoa, apresentar ou mostrar a sua fé para alguém. E talvez o receio de alguns seja: como que eu vou falar de Jesus, porque a minha vida não está tão boa assim. E se não está tão boa assim, você precisa de um concerto com o Senhor, para que a sua vida seja irrepreensível. Irrepreensível. Me recordo uma vez uma mulher sentada num ponto de ônibus. E aquela mulher sentada, ela estendia a sua mão. E aí o ônibus passava, nada acontecia e ela baixava a mão. E isso aconteceu por algumas vezes, naquele período que eu e Johanna estávamos ali. E a gente reparava, ela levantava a mão, o ônibus parava, ela olhava para um lado para o outro, baixava a mão, o ônibus seguia. Eu falei: gente, está estranho. A mulher levanta a mão, baixa a mão, levanta a mão, baixa a mão e nada acontece. E muitas pessoas olhando, curiosos. E no meu senso de missão, eu pensei:
se ninguém tomou uma atitude na prática, eu preciso, como servo do Senhor, fazer pelo menos uma coisa. Perguntar para aquela mulher: você precisa de alguma ajuda? Era o mínimo que eu podia fazer. Eu me aproximei, me ajoelhei diante dela. Falei: tudo bem, qual é o seu nome? Ela se apresentou. Eu falei assim: você precisa de algo? Ela falou: oh, muito obrigado pela sua ajuda. Eu não tenho movimento do tronco para baixo e eu preciso que alguém me coloque no ônibus quando ele parar. Eu falei: pois bem, então quando o ônibus estiver chegando, você estende a mão e eu vou colocar você naquele ônibus. E ali eu tive a oportunidade, em alguns minutos, de falar da minha fé, falar sobre Jesus. E eu percebi que ela é uma mulher temente a Deus. Eu não sei dizer o grau de intimidade, profundidade no relacionamento com o Senhor. Nós oramos juntos. E ela olhou para trás e disse: o meu ônibus está se aproximando. E ela estendeu a mão. O ônibus parou, algumas pessoas começaram a entrar. E eu, então, me abaixei novamente e peguei aquela mulher. Com autorização da Tchorrane, é claro. Mas a surpresa maior veio que quando eu peguei aquela mulher em meus braços, eu senti um cheiro tão forte de urina. As minhas mãos ficaram encharcadas de urina porque ela tinha urinado. E enquanto eu caminhava e subia para aquele ônibus para colocar aquela mulher na cadeira de prioridade, eu dizia: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Me perdoa. Porque muitas vezes nós tentamos permanecer na nossa zona de conforto e num simples ato de amor, de entrega, a gente pode abençoar e transformar o dia de alguém. Há pessoas do lado de fora deste templo esperando serem abraçadas, amadas. Há pessoas esperando um bom dia, um sorriso. Há pessoas esperando o repartir de um pão. Eu não sei como o Senhor vai te usar, mas se você tiver essa disposição e olhar e entender: eu quero ser usado, o Senhor usará você, aonde for, em qualquer situação, para a glória de Cristo Jesus. E por último, um dos nossos valores fala sobre discipulado e maturidade cristã, e eu encerro com ele. No verso 42, voltando no verso 42, porque nos fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Discipulado, nós temos um compromisso com discipulado e maturidade cristã. Discipulado não deve ser novidade para nós, essa palavra. Porque já é algo que está nos valores da Igreja Memorial há bastante tempo. E nessa manhã apenas reforçando essa importância daquilo que um dia nós já abraçamos como um dos valores para nós. Discipulado e maturidade cristã, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto traz o indicativo de um compromisso em transmitir a verdade. Quando nós ouvimos aqui falar sobre doutrina dos apóstolos, precisamos entender que o Novo Testamento não existia naquele momento. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, eles tinham a palavra dos apóstolos, que eram autoridade, alguns que haviam caminhado com Jesus, vivido com Jesus, tocado em Jesus. Portanto, doutrina dos apóstolos nos remete ao pensamento de uma palavra de homens revestidos de autoridade, daqueles que viveram com Cristo Jesus e estavam transmitindo os seus ensinamentos. E quando nós pensamos na ideia de que eu aprendo, mas eu também preciso perseverar nessa doutrina, eu preciso passar essa mensagem adiante. É esse o desafio que nós temos. Porque esse compromisso com a doutrina foi o que sustentou a igreja, inclusive livrando a igreja de fortes heresias que apareciam naqueles dias.
A doutrina dos apóstolos é o que sustentou a igreja, mantendo a comunhão, a perseverança, a adoração e trouxe maturidade na fé daqueles discípulos de Jesus. Portanto, quando nós falamos sobre discipulado, não é simplesmente uma transmissão de pensamento, não é uma transmissão de conhecimento. Discipulado não é isso. Discipulado é quando nós ensinamos as pessoas a terem relacionamento com Cristo Jesus. É diferente. Ensinando aqueles que estão chegando, os novos convertidos, aqueles que estão iniciando na jornada de fé, como podem se aproximar de Jesus, exortando-os a manterem santidade, exortando-os, incentivando-os para que mantenham uma vida de adoração devocional durante a semana, para que possam crescer também espiritualmente. E esse é um convite que eu faço também essa manhã, em nome do Conselho Pastoral, que possamos investir em relacionamentos, intencionalmente. Pense nessa semana em pelo menos uma pessoa, em que você possa colocar primeiramente o nome dessa pessoa em oração. E depois peça ao Espírito Santo uma oportunidade para que essa pessoa que já está em sua lista de oração, você possa compartilhar com ela a respeito da sua fé. E quem sabe, o Espírito Santo nos dê a graça dessa pessoa, desse seu amigo, desse seu colega, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E você então vai ajudá-la a continuar nesse caminho de fé, nesse crescimento rumo à maturidade. Uma igreja forte é formada por cristãos que perseveram na doutrina. Uma doutrina que não conduza apenas a um ritual cultico, mas nos conduz a uma vivência, uma prática da nossa fé. Ensinando outros a conhecerem, a se aproximarem de Jesus. Eu sei que é um desafio. Por isso, nessa conclusão, eu faço você uma pergunta. Esses valores estão vivos em sua vida? Comprometa-se a viver intencionalmente esses princípios para que eles moldem a sua fé. E ore para que Deus fortaleça a sua vida, para que Deus fortaleça a nossa igreja local, para que sejamos um reflexo vivo da sua graça e do seu poder. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos cantar juntos o próximo cântico, o próximo hino. Unidade e diversidade. Adoremos, glorifiquemos o nome do Senhor, fazendo o seu nome conhecido em todo lugar.